Shalom, querido, shalom, bom dia. 34º dia da contagem do Homer. E hoje eu quero, né, a gente tem falado sobre essa questão das artes, né? Sobre crianças, sobre como usar, sobre o que está certo, o que está errado. E hoje eu quero trazer uma palavra acerca daqueles que estão envolvidos e na verdade, se a gente for olhar tudo o que está acontecendo durante essas semanas, né? De tudo aquilo que foi falado, vamos lá. A gente falou na primeira semana sobre família. Na segunda semana a gente falou sobre a igreja, terceira semana sobre a educação, a quarta semana sobre a mídia, e nós estamos na quinta semana e agora estamos falando sobre as artes. E se a gente for olhar, né, para nós, tanto como pessoas como igreja, a gente vai ver que de uma forma direta ou indireta a gente está envolvido em tudo, né? É, vamos lá, eu vou me colocar como exemplo, né? É, tenho família, estou inserida na igreja, é, estou ligada à educação, ainda que eu não seja secular, eu estou aqui trazendo ensino, né? Estou na mídia, né? Ligada à mídia. E as artes é a manifestação física daquilo que acontece no mundo espiritual. Então não tem como não estar ligado, né? Não tem como você estar na mídia e não estar ligado. Então a gente acaba estando numa proporção maior ou numa proporção menor, nós acabamos estando ligados a tudo. E queridos, as artes, ela é algo muito tremendo, muito de Deus, mas também muito perigosa para pessoas que não estão com a alma tratada, com a alma alinhada, com a alma posicionada de acordo com os projetos de Deus. Vamos colocar agora a arte somente igreja. O que é mais comum, né, como arte dentro da igreja? A adoração, a equipe de louvor, a equipe de dança e a equipe de teatro. Mas isso são os mais comuns, mas tem várias coisas que, por exemplo, a equipe de evangelismo muitas vezes trabalha com artes. O Ministério Infantil atua muito, muito, muito com artes, porque a criança aprende com o visual, né? Então ele está muito envolvido com isso, com cores, com símbolos, com desenhos, com maquetes, com tantas coisas. Mas se a gente for analisar, queridos, e sentar assim, fazer uma reunião de pastores, esse Ministério Artes, ou quem está ligado às artes, existe quase que um consenso geral, que são uma das áreas mais difíceis de se tratar na igreja. Por quê? Por causa do estrelismo. Por quê, queridos? A arte, ela nos lança para estarmos em evidência. Então, vamos lá. A equipe da adoração, né? A equipe da adoração, ela está muito ligada a todo o mover da igreja. Então, a equipe de adoração, tanto que assim, as menininhas quando quer casar, elas estão de olho nos músicos, né? Ela está envolvida com aquilo, né? Então, tem a adoração antes da palavra, no final da palavra vai ter ministração, tem adoração também. A dança também está muito, muito, muito envolvida. E geralmente quem está na dança e quem está na adoração formam uma equipe de teatro. Geralmente é assim que acontece. E daí, queridos, quando nós não temos uma alma alinhada ao propósito, uma alma alinhada, e eu não estou falando de uma alma 100% curada, porque a gente nunca vai ter. Eu estou falando de uma alma que entende o propósito. Nós vamos usar as artes para satisfazer lacunas do nosso coração. Você já ouviu coisas mais ou menos assim, né? Lá no mundo não deu certo, agora vai dar certo na igreja. Né? Então, é lógico que a gente tem que dar certo na igreja mesmo, né? Mas muitas pessoas tiveram uma vida frustrada e agora elas pegam este lugar de evidência para saciar a sua alma e não para exercer ministério. Eu quero ler com vocês um texto assim, que é quase impossível ser cristão e não conhecer esse texto, que está em Mateus, capítulo 5, né? Para mim, Mateus 5 é
uma das maiores bases do cristianismo, né, de como deveria ser a vida cristã. Mateus 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Aí chega a gente bem na hora, né, que eu tô ministrando. Aguentem aí, que chegou o carteiro ali, tá? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz para todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então aqui, queridos, o Senhor está falando de evidência. Né? O Senhor está falando de pessoas que são luz e elas vêm para trazer claridade aonde, vamos lá, olha só. Nem se acende uma candeia debaixo do alqueire, versículo 15, mas no velador e dá luz para todos aqueles que estão na casa. Então, a pessoa que é luz, ela vai trazer clareza para todo mundo que está naquele ambiente. Então, a luz é a evidência, queridos. Não tem como, né? Acendeu a luz, todo mundo viu. Qual a questão aqui? Aquilo que fazemos, nós fazemos para quem ou para quê? E daí existe algo assim muito sério, muito sério, queridos, que é o eu fazer uma obra, o eu executar, colocando essa questão dentro das artes, eu ser ministro de adoração, eu estar na dança, eu estar no teatro, eu estar no ministério infantil, sei lá. Eu quero que você pense o tipo de aquilo aonde você se encaixa. E você fazer tudo, mas esse tudo não ser aquilo que o Senhor está recebendo. Porque, queridos, o nosso maior foco aqui é o Senhor. A nossa maior base é o Senhor. Estar com os olhos fitos num lugar. E se aquilo que eu estou fazendo traz muito mover na igreja, mas não agrada o Senhor, eu perdi meu tempo. E eu posso até perder muita coisa na eternidade. Se aquilo que eu estou fazendo trouxe vidas, daí você pode perguntar assim, mas como trouxe mover, queridos? Deixa eu falar uma coisa. Se eu vou para um lugar e o meu coração está no Senhor, eu vou ser movida pelo Espírito, ainda que as pessoas que estejam ali não estejam na mesma posição. Porque eu estou em servir ao Senhor. E daí tem um outro detalhe que eu não quero entrar aqui. Mas muitas vezes a gente se move e são moveres da alma ou são moveres demoníacos e nós estamos atribuindo isso a moveres de Deus. Volto a dizer, se é de Deus, tem que dar frutos. E os frutos têm que ser de acordo com aquilo que o Senhor tem liberado. Então vamos lá. Houve o mover, houve a unção, houve o cai, o chora, o levanta. E no outro dia eu tô do mesmo jeito, eu tô com a mesma raiva, eu tô com a mesma ironia, eu tô com o mesmo problema, problema interno, tá? Não externo, porque a unção não resolve o problema externo, né? Eu tô com a mesma amargura. Qual fruto aquele mover deu? Né? Os moveres têm que produzir frutos. E todos os moveres, as artes, adoração, dança e teatro, de alguma forma eles estão envolvidos. Só que daí esse texto aqui, queridos, ele traz uma coisa muito tremenda. Primeiro, vocês são o sal. Qual a função do sal, queridos?
Daí você vai vir com todas aquelas histórias que a gente já ouviu. Ah, o sal, ele salga, o sal, ele conserva, o sal tem elementos, não sei o quê, barará, e talvez você entre até em termos científicos. Mas eu quero te colocar uma coisa bem básica. Porque olha só, vamos ler de novo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, não há o que salgar. Então tá falando de salgar, não tá falando de temperar, tá falando de salgar. O que é salgar, queridos? É ter sede. Então, se aquilo que você está fazendo dentro das artes não está dando sede de beber da água viva, tem alguma coisa errada. Se eu estou inserido na adoração, se eu estou inserido no teatro, se eu estou inserido na dança, eu estou colocando essas coisas como as coisas mais básicas, tá? Mas eu não quero que você foque só nisso. E aquele ambiente onde eu estou, porque ali é uma equipe, não está me levando a ter muita sede de Jesus, que é a água da vida, tá errado, queridos. Eu estou agindo no estrelismo, eu estou agindo numa alma contaminada, eu estou agindo no ego, eu estou agindo no estar em evidência, eu estou agindo em 500 mil coisas, mas eu não estou agindo no mover do Senhor, porque o Espírito sempre vai nos conduzir a Cristo. E daí vem a segunda parte, né? A lâmpada, ela é acesa para iluminar mesmo. A questão não é ser visto. A questão é o que esse serviço está produzindo. Primeiro, aqueles que estão em volta, eles estão sendo iluminados? Queridos, vamos lá. Pensa um ambiente aí, você acorda de madrugada e você não tá vendo nada, porque tá escuro, breu. Não sei você, mas eu gosto de dormir assim, quanto mais escuro para mim, melhor. Você não tá vendo nada. Então, quando você tá naquele ambiente escuro, tá tudo normal. Inclusive, os seus olhos estão adaptados. Quando acende a luz, a primeira coisa é o olho, né? Calma, gente, precisa enxergar. Primeira coisa é o olho. Quando a luz acende, você começa a ver tudo. Você vê cores, você vê tudo. Então, quando eu sou uma luz de Cristo, lembra que nós falamos, os olhos são as candeias da alma. Quando eu sou uma luz, quando eu trago essa iluminação, é necessário que tudo seja exposto. Então, se você está cantando, dançando, profetizando, está lá em evidência, está no altar, está liberando, e as pessoas não estão vendo a miséria que estão nelas mesmas, não estão vendo as áreas de debilidade, não estão vendo o quanto o irmão que está do lado é tremendo. Porque a gente não vê só coisa ruim, a gente vê coisa boa. Essa luz não é uma luz do Senhor. E olha só o versículo 15. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, a vossa luz, para que vejam as boas obras. Então, você é luz, você está expondo, né? Toda a glória de Deus. Agora, eu não vou nem entrar na questão do expor as trevas, né? Você está expondo a glória de Deus. Então, a sua luz, aquilo que você liberou através das artes, tem que me levar a glorificar Deus. Se eu estou focado, se aquilo que está saindo dentro das artes está me levando a glorificar homens, está errado. Queridos, eu não vou dizer, deixa eu trazer um concerto aqui. Eu não vou dizer que todo mundo que está em evidência, todo mundo que assiste ou vê, ele vai glorificar Deus, porque tem os contaminados no meio daqueles que estão vendo, tá? Mas eu estou dizendo no âmbito geral. Qual é o sal que está emanando? Qual é a luz que está emanando? Se eu sou o sal da terra, eu tenho que salgar. Aquilo que sai de mim tem que salgar as pessoas, não para elas virem em mim, porque eu sou o sal, queridos. Presta atenção. Eu sou o sal. Eu estou salgando a terra. Se você vir em mim, você vai morrer. Porque você vai ficar comendo sal, vai desidratar e vai morrer.
o sal tem que levar a fonte de água. Porque daí a pessoa vem no sal. Queridos, é uma coisa bem tosca, mas é porque é o que me veio à mente agora. Sabe, vaca lá no pasto? Ela vai lá e ela lambe o sal. Ela se alimenta, porque o sal tem nutrientes, o sal tem um monte de coisa ali, né? Mas ela sai dali e ela vai beber água. Porque o sal, ele dentro, ele vai conservar, ele vai. Sim, queridos. Mas ele sempre vai levar à fonte das águas. Então, se você vem em mim e você só quer vir em mim, e você só quer ir na adoração, na equipe de adoração, não, porque essa é a equipe, não, porque essa é a dança. Se o foco está nisso, o que está sendo liberado não é o sal do Senhor. Porque o sal do Senhor sempre vai levar às fontes de água viva. Se eu estou liberando luz, lembra que a gente leu ontem? Se a luz que é em ti for trevas, quão grandes trevas são. Se eu estou sendo luz e essa luz não está revelando a glória de Deus, se essa luz não está revelando a minha condição de natureza humana, de coisas que eu tenho que mortificar, de coisas que eu tenho que, sabe, que transformar. Se isso não está acontecendo, aquilo que está sendo liberado está errado, queridos. E eu não estou falando isso para você sentar num alto sublime trono e começar a analisar quem está envolvido nas artes. Eu estou falando para que você se analise e olhe o que você está liberando. Para onde as pessoas estão indo? Quando você libera algo, quando você está em evidência, e você libera algo, e, queridos, não vem com esse negócio de assim, eu nunca fico em evidência. Você ora, então você está em evidência no mundo espiritual. Não tem como, queridos. Tem uns que vão ter luz para dentro da igreja, outros vão ter luz para dentro do bairro, outros para dentro da cidade, outros para dentro do estado, outros para nações, e outros terão luz somente no mundo espiritual, mas todos temos. Simples. Se a luz que está em você não está fazendo com que as pessoas se santifiquem cada vez mais, queiram ser mais semelhantes a Cristo, está errado. Eu preciso me autoanalisar. Eu preciso saber o que eu estou liberando. Daí a gente volta lá de novo, né? A frequência, a gente volta ao som, a gente volta à energia liberada. O que eu estou liberando? Qual é a fonte? Eu estou liberando a vida? Se é vida, ela vem do Senhor? Ou eu estou liberando morte? Estou liberando pessoas mais centradas em si mesmo, pessoas amantes de si mesmo, como diz a palavra, pessoas que não fluem no amor, que não fluem na graça, que não fluem na misericórdia, que não fluem na santidade. O que eu estou liberando? Então, nesse 34º dia da contagem do Homer, essa é a nossa reflexão, né? Se eu sou sal, amém. As pessoas estão tendo sede de Cristo? Quem vem a mim tem sede de Cristo? E, queridos, esse texto é muito doído, porque ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, não há o que salgar, para nada mais presta. Se você não salgar, levando as pessoas a terem sede da fonte de água viva, não presta de nada. São obras muito bonitas, mas são de palha. O fogo vai vir e vai perder tudo, queridos. Cristo é o fundamento, então ele tem que ser. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele, ele é o centro. Então analise aí. Dentro dessa questão de evidência, eu estou colocando hoje artes como evidência. A atmosfera de evidência que o Senhor tem te colocado. Você tem sido sal e luz? Você tem manifestado isso nas pessoas? Quando você passa em algum lugar, o rastro que você deixa são de pessoas que estão querendo buscar mais o Senhor?
Ou são pessoas que falam, nossa, ai, vai ser o fulano, eu quero ir lá ver o fulano. Buscando o fulano ou a fulana. Que você seja. Que haja uma decisão no seu corpo, na sua alma e no seu espírito hoje. De ser sal e de ser luz. De deixar as pessoas com muita sede do Cordeiro. Muita sede das fontes de água viva. Que haja em você muita luz. Para que muitas vidas sejam santificadas e sejam cheias da glória e glorifiquem ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã para encerrar mais uma semana, encerrar a quinta semana e depois de amanhã a gente já começa a sexta semana da contagem do homem. Que o Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, que você aguente firme aí. Porque o Senhor está levantando um povo, uma geração. E eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu espero que você também não. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem do homem, amém? Shalom, queridos, que o Senhor te abençoe.